Então, bom dia novamente. Eu estou usando aqui um material que nós já usamos dentro da própria Dassault para um use case, ou seja, um caso real que nós fizemos. Então, para começar, vou falar sobre quem nós somos, quais foram os nossos desafios, por que nós escolhemos a Dassault e a solução da Quintic, como nós implementamos e quais os principais fatores de sucesso. Então, começando, a Novelis é a principal empresa de reciclagem e laminação de alumínio no mundo, é um líder mundial de alumínio no mundo. O que nós temos, né, de diferencial é justamente a nossa presença global, a nossa qualidade, inovação, e o que nós temos muito orgulho é a reciclagem e a sustentabilidade. Nós somos líderes de reciclagem e sustentabilidade no mundo, e no Brasil também, obviamente, né? Então, aqui esse slide, quando eu fiz em inglês, eu fiz os nomes dos países em inglês de propósito para que o Brasil aparecesse em primeiro lugar, né? Então, no total, no mundo todo, nós somos em torno de 15 mil funcionários, a receita que nós tivemos no Fiscal 20 foi de 11 bilhões, em torno de 3 milhões de toneladas entregues. Nós temos 33 operações, então 33 plantas fabris ao redor do mundo, e estamos presentes em 9 países. Então, além do Brasil, nós estamos presentes no Canadá, na China, na Alemanha, na Itália, na Coreia do Sul, na Suíça, no Reino Unido, nos Estados Unidos e em algumas outras localidades também. Essas são as principais. O nosso objetivo como Novelis é sempre servir nossos clientes. Isso está muito forte na nossa cultura, nos nossos valores. Então, nós temos, no mínimo, 3 categorias de clientes. Então, um voltado para, que é o mais conhecido aqui no Brasil, né, que são as latas de bebidas. Então, com isso, a gente produz o laminado para que os produtores de lata produzam e depois entreguem para o consumidor final. Então, esses são alguns dos principais clientes que nós temos. Mas nós também temos presença no que nós chamamos de especialidades, que é justamente no mundo de arquitetura, de consumo, de componentes eletrônicos. Então, nós temos a presença do alumínio, por exemplo, nas esquadrias das construções, ou então nas marmitas que a gente compra, né, especialmente nessa fase, nas embalagens de remédios, na tampa do iogurte, né? E temos também uma presença muito forte na indústria automotiva, ainda é muito modesta aqui no Brasil, mas é muito forte nos demais países, até por conta de regulamentação. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente vem aumentando cada vez mais a reciclagem. Isso é uma cultura já bastante forte aqui no Brasil, mas, no geral, no mundo, isso tem aumentado bastante, então é um orgulho para a gente poder dizer que a gente aumenta a reciclagem de alumínio. E isso está totalmente compatível com o nosso propósito, que é justamente formar um mundo mais sustentável em conjunto, ou seja, dessa forma, é isso que nos move a continuar trabalhando na Novelis, porque a gente está buscando constantemente inovação para garantir a sustentabilidade, ou seja, aquilo que a gente faz hoje, garantir para o futuro, e trabalhar sempre em conjunto. E quando falo conjunto, é dentro da Novelis, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. E aqui fica uma mensagem subliminar, né? Sem querer, eu coloquei esse slide aqui para dizer que quando você for escolher a sua próxima bebida, escolha a lata de alumínio, porque ela é infinitamente reciclável, ela não polui e ela não perde nunca as propriedades. Então, apenas um hashtag fica a dica, né? E fiquem à vontade para seguir a gente nas nossas redes sociais, estamos presentes e ativos em todos. E aí, falando especificamente do tema que nos trouxe aqui, que é a inovação digital com a parceria com a Dassault. Então, nós fizemos uma implementação de uma das soluções, a Dassault tem várias soluções no seu portfólio, mas nós fizemos uma primeira instalação aqui no Brasil do projeto chamado Company Planner, e isso ocorreu durante o ano de 2018.
Qual foi o objetivo? Nós temos a nossa principal fábrica aqui no Brasil, fica localizada em Pindamonhangaba. E aí, como é esperado, né, de uma indústria B2B, uma indústria de transformação, o nosso modelo de produção sempre foi bastante complexo, porque nós temos, e aqui a intenção não é entrar no detalhe de cada um dos fluxos, mas só para dar uma noção, a gente, obviamente, trabalhava com muitas planilhas, para poder justamente obter a nossa necessidade de produção e fazer a programação adequada. Então, nós temos, sim, uma produção master, né, que é aquela mais macro level, que é bastante a longo prazo, e a gente sempre teve a necessidade de fazer uma produção um pouco mais detalhada para poder alimentar justamente a fábrica, para poder produzir de acordo com as demandas dos clientes, o forecast e tudo mais, né? Então, por que a gente escolheu a Dassault? A Dassault tem experiência em alumínio, já tem essa solução implementada, já tinha, né, essa solução implementada em vários países, em várias indústrias. Na própria Novelis, a gente já tinha tido uma experiência anterior de um outro produto. Então, foi essa a nossa confiança em adquirir essa solução da Dassault para trazer para nós na Novelis aqui do Brasil. Esse projeto em particular, que a gente chamou então de Company Planner, ele contou com a metodologia combinada entre a metodologia de implementação da Dassault e a metodologia da própria Novelis. Houve um casamento muito bacana, porque, embora os termos e as fases sejam um pouquinho diferentes, elas se combinaram muito bem. Então, nós tivemos uma experiência bastante positiva, com muito sucesso. Nós iniciamos, então, em janeiro de 2019, passamos por uma fase fizemos o kickoff, obviamente, então, esses são os milestones principais, né? Nós fizemos um período de análise, embora já tivesse um conhecimento prévio, foi uma análise mais detalhada. Posteriormente, por um período mais longo, nós fizemos toda a modelagem de dados, de processos, de fluxos. Posteriormente, aí sim começou o desenvolvimento em si da solução, porque por mais que a solução já exista, ela é sempre adaptada, customizada e adequada para aquilo que é a realidade da indústria a qual tem que ser aplicado. Então, esse foi um processo mais longo ainda, que é onde a gente acaba tendo o core do sistema e o core do nosso processo se integrando. Então, por isso que é chamado de um processo iterativo, porque justamente tem uma troca de informações e de fluxo muito intensa nesse período. Após essa finalização, é aí que se dá a implementação. E a implementação aqui, ela tem a seguinte conotação: a solução fica disponibilizada no ambiente de produção, e é daí que começam os testes efetivos, ou seja, enquanto a gente está nesse processo de desenvolvimento iterativo, a gente faz os testes no ambiente de teste, obviamente, né? E quando passa para a implementação, a gente passa a validar tanto a área de TI quanto a área de supply chain no ambiente de produção. E somente após as validações, as integrações e tudo mais, é que a gente considera que o sistema está 100% implementado e ainda a gente tem um processo de hypercare ou de acompanhamento após o Go Live, que é um suporte por um período de 4 semanas. Então, essa foi a nossa experiência do nosso time de TI, inicialmente com a Dassault e posteriormente com a participação natural da própria área de supply chain também. Então, lembra que eu mostrei todas aquelas entradas de Excel daqui, fluxo dali? Então, após a implementação, o processo ficou muito mais clean, sem a troca de Excel para cá e Excel para lá. Então, hoje a gente tem justamente a informação mais macro, né, a informação mais a longo prazo,
ela vem do outro produto chamado Macro Planner, que leva em consideração os níveis de estoque e as informações de demanda, e aí ele fica totalmente integrado com esse módulo chamado Company Planner, que é onde a gente tem, então, da área comercial, tanto o nosso departamento comercial, mas através da base de clientes, a confirmação dos pedidos e os pedidos firmes. Isso tudo é muito integrado com o nosso ERP. A Novelis do Brasil adota o Oracle. Aqui a questão não é fazer a propaganda, mas é só para saber que o Company Planner ele é totalmente integrado com o nosso ERP, então a troca de informações é constante e muito viva, e também isso serve de informação para a gente justamente passar para o nosso PCS, que é muito mais um sistema de chão de fábrica que permite a programação dentro das unidades de manufatura para produzir aquilo que ficou planejado, tanto no longo prazo quanto no médio prazo, para poder fazer as entregas conforme os pedidos já formalizados pelos clientes. Então, obviamente, ficou um processo muito mais robusto, muito mais estruturado, e sem o risco de correr de trocas de e-mails e de planilhas, né? Então, quais foram os benefícios que nós, em conjunto com a Dassault, nós nos comprometemos e, posteriormente, confirmamos, que era justamente ter esse compromisso, poder honrar os nossos compromissos com primeiro com a nossa área comercial, para que eles pudessem honrar os compromissos com a nossa base de clientes, porque hoje a gente tem essa visibilidade muito mais clara, muito mais robusta. Também nos permitiu gerenciar de forma muito mais efetiva os nossos conflitos de recursos, os nossos gargalos, com uma forma mais estruturada e com mais antecedência. Porque, como o sistema é bastante gráfico, ele é bastante visual, então o programador da área de supply chain, ele tem muita facilidade para identificar aonde vai ter algum conflito de recurso, e com isso ele consegue atuar de forma a resolver justamente essas pendências ou esses conflitos. Nós também temos, como uma funcionalidade do sistema, a medição dos KPIs que são relevantes para a área de planejamento em tempo real. Então, tudo aquilo que vai sendo atuado com relação aos bottlenecks e com relação as demandas, já vai aparecendo muito claro no radar, e aqui eu trouxe um exemplo na época que era real, então, assim, o vermelho aparece como sinal de alerta, e aí a gente pode atuar. E o mais óbvio, né, que é justamente a gente poder prever e prometer datas reais de entrega, né, porque muitas vezes, para quem é da área comercial, tem aquela empolgação de procurar atender o pedido do cliente, porém sem poder confirmar qual a data. E dessa forma, não, a gente deu muito mais confiança para o nosso time comercial, para eles poderem prever e prometer a data correta de entrega para a nossa base de clientes. Então, isso trouxe uma satisfação não só para a área de supply chain, para poder gerenciar, mas também para a área comercial, para poder cumprir aquilo que promete para o nosso cliente. Eu tenho aqui algumas dicas de como a gente identificou quais foram os fatores-chave para uma implementação de sucesso. Então, o fator-chave imprescindível é justamente a qualidade da informação. A gente sabe que o dado hoje, especialmente para empresas como nós, que somos B2B, né, a gente não é uma empresa que trata diretamente com o cliente final, o dado é um dos nossos maiores ativos, porque a gente costuma dizer que as pessoas são o nosso principal ativo, mas certamente o dado é fundamental para a gente garantir uma solução adequada. Então, nós fizemos muita validação de qual, assim, demos bastante foco na especificação e na configuração do hardware necessário, análise do dado,
a interface, as validações de dados. Então, tudo isso foi fundamental para a gente garantir a qualidade, manter o foco e vencer em conjunto. Então, por isso que nós tomamos esses diversos aspectos, ou seja, garantir que o hardware seja adequadamente especificado e configurado, fazer as revisões dos dados e fazer a validação dessas informações. Também fundamental garantir as interfaces, porque o nosso sistema de ERP ele é muito rico em termos de fluxo e em termos de informação. Então, essa garantia do processo interativo foi fundamental também. E o que nós temos de vantagem, como qualquer empresa multinacional, era justamente o nosso conhecimento do ERP. Então, o nosso time de TI tinha muito conhecimento, tem ainda, né? Muito conhecimento e foi bastante aplicado, assim como a nossa metodologia, que acabou combinando muito bem com a metodologia da própria Dassault. Então, esses foram os fatores de sucesso, são as dicas para uma implementação de sucesso. E finalizando, em virtude do nosso sucesso nessa implementação, assim que a gente terminou, nós nos comprometemos, então, como parte do nosso plano de transformação digital, dar continuidade a outros produtos. Então, o escolhido desta vez foi o Quintic Scheduler, também na fábrica de Pinda. Nós contratamos esse módulo para 3 dos nossos processos de manufatura mais chave da Novelis. Nós começamos já a implementação, então, do Scheduler em setembro de 2019, e como ele é faseado, né, para cada uma das manufaturas, a dica é essa: fiquem ligados, porque nós vamos ter mais novidades e mais progresso e histórias de sucesso daqui em diante. É isso que eu tinha para falar, fico à vontade aqui para as perguntas e comentários ou feedbacks.